Pessoal, a obesidade é uma das doenças mais recorrentes em animais de estimação. Atualmente no Brasil, cerca de 25 a 40% estão com sobrepeso ou obesos. E essa condição pode prejudicar a qualidade de vida do seu pet, podendo provocar ainda outras complicações. Hoje nós vamos bater um papo sobre esse assunto e quem esclarece todas as dúvidas é o Dr. Ildney Mota. Tudo bem, doutor? Tudo bem, seja bem-vindo. Quanto tempo! Verdade, né? Tava morrendo de saudade. Prazer. Nós também estávamos com saudade. Muito bom estar aqui. Como identificar o sobrepeso em cães e gatos? A gente normalmente identifica pelo score corporal do cão e do gato, né? Então, quando o gato está muito magrinho, a gente vê aquela silhueta, sabe? Aquele vaziozinho entre a última costela, né? E os músculos da perninha. Fica aquela cinturinha bem afinada, né? E você vê a costela fica bem nítida. Isso é um animal bem magro, né? Até caquético às vezes. Um animal peso normal, a gente não vê a costela, mas quando a gente põe a mão, a gente sente a costela, assim, né? E aí aqui tem aquela silhuetinha, mas não é tão profunda, mas você consegue ver aquele vaziozinho entre a última costela e os membros posteriores. Agora, quando tá gordinho, ele perde aquela silhuetinha, né? E aí você não mesmo apertando assim, você não consegue sentir a costela. Então, se seu cãozinho ou seu gatinho tiver desse jeito, é um sinal já de sobrepeso, né? Apertou, então, de obesidade. Não sentiu a costela. Costelinha, já não vê que ele tem aquela curvinha, sabe? Assim, já não vê que ele tá todo elegante mais? Isso aí é um sinal de sobrepeso, né? E de obesidade mesmo. E o que causa obesidade nos animais? Normalmente, a obesidade está ocorrendo bastante pela alimentação errada, né? Então, o principal motivo aí, tanto nos seres humanos como nos animais, também é a alimentação. Além disso, a diminuição da atividade, né? Então, a gente passou uma época agora que, por causa do Covid, né? De tudo que teve isolamento, então os animais eles acabaram ficando mais presos também. Não foi levado para passear, e isso também contribuiu um pouco para o aumento da obesidade nos cães, né? E nos gatos, às vezes é diminuição da brincadeira, né? De colocar ali algumas coisas para ele brincar, aumento também da alimentação, né? Mas o principal é essa associação, né? Muita comida, né? Muita carboidrato, muita gordura, energia, etc. E pouca perda de energia. Mas isso, ração? Ou comida mesmo? Às vezes, né? Normalmente eles falam muito assim, ele só come ração. Né? Só ração, aí você pergunta, mas aí no café da manhã a gente dá um pedacinho no pão, aí, né, você vai tirando assim das pessoas. Então, sempre está associado com alguma coisinha que a gente dá a mais, tá? Mas pode ser só ração também. Existem algumas raças que são de cachorros mais gulosos, né? Então, eles comem o dele, já olham e comem a ração do coleguinha. Então, só a ração também acaba engordando, se for em grande quantidade. Então tem que ver se está dando a quantidade certinha da ração, senão isso também é um fator aí de levar à obesidade. Dá pra gente falar em quantidade sem falar em raça? Um animal ele tem que comer quantas vezes por dia? Quanto mais vezes, igual o ser humano, também melhor, né? Se a gente conseguir dividir a refeição dele em 2, 3 vezes por dia, isso é legal. Né? Ajuda aí o metabolismo dele sempre estar ativo, né? Então ajuda também a perder o peso, né? Ajuda também não engordar e também se tiver com obesidade, perder o peso. Em quantidade, aí é difícil falar, né? Porque aí depende um pouco da raça, do tamanho do animal e também das rações que tem, né? Além da comida, da alimentação natural. Então, assim, a quantidade é um pouco difícil. Mas aí tem que ver o tanto de energia por 100 gramas, né? Da alimentação que ele tem. E aí, quanto mais energia tiver por 100 gramas, menor vai ser a quantidade da ração ou da alimentação natural que vai dar para ele. Quais os riscos que a obesidade oferece ao pet? Existe bastante riscos, né? A gente sabe que a obesidade é um processo inflamatório, né? Essas células gordurosas, então ela leva a alterações metabólicas no animal, pode levar o paciente a ter, tanto o cão como o gato, diabetes, né? Doenças articulares, né? Então, assim, o sobrepeso leva a problemas articulares, principalmente em raças predispostas, né? Então, raças grandes, por exemplo, labrador, golden, né? Que tem uma tendência ali à obesidade, eles podem sofrer muito por displasia, né? Coxo femoral, mas não só eles, qualquer raça, né? Tende a ter problemas articulares. E muito comum problema respiratório também, relacionado à obesidade. Tanto nos bracocefálicos, né? Aqueles cãozinhos, sabe? Com o focinho achatado, tá. O pug, o bulldog, né? Mas também nos outros, né? Spitz, Lhasa, Shih Tzu, por causa de colapso traqueia. Yorkshire também tem bastante colapso. Então tem que tomar muito cuidado, porque aí dificulta a respiração deles e eles vão ter ali problemas por causa da obesidade. Tem perguntas na nossa live? Isso, a Maria está perguntando se é verdade que a castração ajuda no ganho de peso.
É verdade, porém, assim, não é só a castração que vai fazer com que o animal ganhe peso, né? Normalmente, depois que a cadelinha ou o macho é castrado, eles tendem a diminuir um pouco o exercício, né, as suas atividades. Também a gente acaba dando mais alimentação, eles vão envelhecendo. Então, tudo isso, junto, claro, com a castração, faz com que ganhem peso. Então, é bom controlar esses animais depois da castração, lembrar de sempre ter atividade, controlar a alimentação pela quantidade de energia que eles gastam durante o dia. Né? Então, isso é importante também. Suzane de Olímpia pergunta, devo colocar menos ração para o meu cachorro idoso? Suzane, primeira coisa, né? Tem que conversar com o veterinário, ver se ele tem alguma doença. Não é só porque é idoso, assim, a gente tem que, né, fazer alguma alimentação específica. Mas vamos supor, se não tiver nada, existe rações já para animais com certa idade, né? Então, animais idosos. E aí, atrás de todas as ações, assim, no saco, no pacote, enfim, tá quanto tem que dar pelo peso desse animal, né? E aí depende um pouco de marca, tá? E aí, claro, conforme melhor, quanto mais energia tiver por 100 gramas, menor a quantidade de ração que a gente vai dar para ele. O tutor, ele deve sempre optar pelas melhores marcas. Isso, sempre, de preferência, né? Dar uma conversada com o veterinário, ver qual ele recomenda para cada raça, para cada espécie, para cada idade, né? E aí entrar com a ração. Mas existem as marcas que, independentemente aí da raça, são as melhores marcas. Existem algumas marcas. Então a gente vai falar para ajudar o pessoal de casa. Bora lá. A Royal, Premier, pode falar. Você não pode falar? Eu posso. Pode, você pode. Royal, Premier. Agora esqueci a outra, gente. Royal, Purina, Premier. Especial Dog, Fórmula Natural, né? Tem bastante no mercado hoje em dia, né, que são boas ações, assim, de qualidade, né? E aí conversando com o veterinário, né, a gente pode escolher qual que é a melhor ração que pode ser usar. Te deixei numa situação aí. Tem bastante colega. Eu falei para ajudar o pessoal de casa. A Maria tá falando assim que ela tem 3 cachorros e todas as vezes que ela coloca comida para eles nunca comem. O que ela pode fazer para eles comerem? 3 cachorros, eles não comem quando coloca? Quando coloca a ração, eles não comem, mas não necessariamente, o cachorro não vai comer na hora que a ração tá lá, né? Então assim, às vezes... Explica melhor pra gente, Maria. Eu não entendi muito. Tá, e o Carlos tá perguntando que ele tem um Rottweiler e cai muito pelo. Eles dão ração boa, mas cai muito pelo, se é da raça. Isso. Cães de raça de pelo curto, né? Rottweiler entra nela, né? Ele tem um pelo um pouco mais curto. Eles perdem muito pelo, principalmente nessa troca de temperatura, né? Em algumas épocas do ano isso aumenta mais, mas é comum cães de raça de pelo curto, eles perderem mais pelo do que os outros, tá? Então, às vezes, é normal. Se não for excessivo, se ele estiver ficando com pelo mais ralo, né? Aí é interessante conversar com o veterinário, mas a queda, assim, é normal nas raças de raça. A Maria respondeu? O cachorro, ele come quando ele quer, não é? Isso, tem que tomar, assim, também cuidado, a gente não ficar dando toda hora, né, pro cão, né? Então, assim, ela vê os horários que eles sentem fome, né, e colocar naqueles momentos, né? Porque às vezes ela tá dando muito e o cachorro, ele tá comendo fica o dia inteiro a ração lá à disposição e ele só come à noite, por exemplo. Eu quando tinha a Júlia... Então, assim, tem que... deixava, né? Eu deixava a ação, a Júlia comia. Quando eu jantava, a Júlia ia jantar. Tá, a Júlia era comportadinha. A Júlia era. Mas e de madrugada ela gostava de jantar, de comer também. Mas isso é um problema, às vezes, Hortência, se deixar à vontade o dia inteiro, às vezes ele come toda hora, né? Então, assim, toda hora tá repondo. Aí tem a obesidade também. A Júlia era porque eu não ficava em casa, né? Ficava o dia inteiro fora. Então, ficava a ração lá. Mas ela comia quando eu jantava. Já tava lá, então. Eles relacionam isso aí também. A Júlia era uma cachorra. Uma lady, é por isso, né, que eu amo até hoje. Isso. Nicole de Presidente Epitácio, preciso pesar meu pet ou só observar? O peso, como eu falei, é variável dependendo da raça, né? Então tem gatos também que pesam 3, 4 quilos, tem gatos de 12 quilos. Cães a mesma coisa. Tem cãozinho de 3 quilos e cão de 50. Então, assim, é difícil falar pelo peso, né? Levar aquele score que eu falei no começo é mais interessante, né? Se as costelinhas estão aparecendo, se você sente quando aperta, se tem aquela cinturinha, né? Então, isso é mais relevante do que pesar. Doutora, agora